Olá, você está bem? Meu nome é Jean Souza. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal Setup Trade. E esse indicador aqui que nós estamos disponibilizando hoje é um indicador que vai ser muito assertivo nas suas operações, porque ele vai te mostrar exatamente o que fazer sem muita dúvida. Você já entrou em alguma operação e percebeu que mesmo o preço indo na direção que você estava ali calculando, ele vai, te estopa e depois segue, continua seguindo na direção? Isso é um erro que acontece principalmente se você se apoia nas decisões usando médias móveis, e as médias móveis às vezes falham. Pensando nisso, nós desenvolvemos esse indicador chamado Smooth Trend. Qual o diferencial dele? Ele faz um cálculo mais preciso, ele filtra o ruído, ele filtra a indecisão e ele não manda você já entrar se está numa tendência. Ele espera que o preço se confirme realmente para te posicionar. E você tem três médias, três cores de média ali para você dar uma olhada: cinza, que é o neutro, vermelho para venda e verde para compra. Então, baixe o indicador e entenda como você vai fazer as melhores operações aí com o mínimo de erro possível, tá bom? É visualmente fácil. Você entende ali para onde ele está indo, o que tem que fazer e também quando tem que sair da operação. Vamos lá. Então, o primeiro passo é para o nosso site, que o link está aqui na descrição do vídeo, né? Para fazer o download do indicador. Vamos lá. Bom, aqui estamos no nosso site, tá? E aqui você tem todo o descritivo técnico do indicador. Smooth Trend filtrando o ruído do mercado com o indicador Smooth Trend. Lembrando que ele é um indicador para PC, tá? Ou notebook, para computador, não para celular. E aqui ele fala como que funciona. Basicamente, resumindo, a gente reforçou os cálculos matemáticos, né? Para que o indicador filtrasse aí o máximo esses sinais de mercado. Então, assim, vamos começar aqui pelo fim, tá? A linha cinza significa que o mercado está em lateralidade, o fim da volatilidade. A verde, predomínio da força de compra, e a vermelha, predomínio da força de baixa, de venda. E aqui é isso. Outra coisa, tá? Nós toda semana vamos abrir uma sala aí para você poder testar o seu indicador, tá, com a nossa IA, a Setup 3 IA, que é a inteligência artificial que nós desenvolvemos para fazer análise de mercado, tá bom? Então, toda semana, né, a princípio a gente está marcando para todas as quintas, das 7 às 9 da noite, para você poder acompanhar conosco aí a análise dos indicadores do mercado. Ele é voltado para a nossa IA. Então, como que funciona? Abriremos a sala, você pode participar lá conosco, manda um print da sua tela, a gente vai explicar como a gente vai fazer uma análise com a nossa IA, tá? Beleza? É isso. Isso é gratuito. Outra questão também, nós temos um grupo de sinais no Telegram. Grupo não, canal. Operações aí das 9 às 11h30 da manhã e é game todo dia. É game todo dia, tá? Então, assim, não existe um dia até hoje, né? Pode acontecer que o mercado é volátil, mas que saiu do prejuízo quem está seguindo aí os nossos sinais. Então, o que a gente olha? Índice, dólar, euro USD, Bitcoin USD e a gente olha o cenário da semana. Então tem semanas aí que, de acordo com o cenário macroeconômico, a gente dá uma olhada mais em bancos, outra semana dá uma olhada na Petrobras, na Vale, mas toda semana a gente escolhe aí um mercado para ficar de olho, tá? Também é gratuito, é só clicar nesse link que está aqui aqui na página de download do indicador, beleza? Então você vai clicar para baixar o seu indicador, caso você não saiba. Para fazer o download, você tem que estar logado na sua conta do MetaTrader 5, tá? E aí você faz isso e ele já se comunica ali com a sua corretora e manda o indicador direto para o seu gráfico, tá? Beleza? Então, feito o download. Temos outros indicadores também. Se você clicar aqui no meu nome lindo, maravilhoso, aqui tá vendo? Onde está passando o meu mouse. É, Você vai ver que temos outros indicadores também. Desenvolvemos 10 indicadores e um alerta de notícias, tá? Então, estão todos disponíveis para download gratuitamente lá na plataforma da MQL5. E agora a gente vai para o gráfico. Então, aqui você vem no gráfico. Aqui na sua lateral esquerda tem os indicadores, tá vendo? Vai para o topo, clica na palavra indicadores, botão direito, atualizar e ele aparece. Aí você vem e anexa ao seu gráfico.
Esse indicador é muito simples de entender. Muito simples, tá? Então vamos lá, Smooth Trend. Anexar o gráfico. Tá. Recomendo sempre tempo gráficos de pelo menos 5 minutos. É onde ele funciona melhor, tá? Então, o que, que eu falei na introdução desse vídeo? Você faz uma operação na tendência, tá? E aí, às vezes, você é estopado. Vou pegar um exemplo aqui. Aqui é um exemplo. Digamos que nesse movimento aqui, ó, o preço caiu. O que que uma pessoa acredita? Pô, vai cair e continuar caindo. Aí o preço cairia, você poderia vender, colocar um stop curto, e o que aconteceu? Nos próximos candles o preço voltou até aqui. Então daqui para cá você ia se ferrar. Aqui nós estamos falando do euro USD, então você ia se ferrar aqui em 120 pontos mais ou menos. O que o Smooth Trend faz? Então assim, ó, lembrando, consolidação, ele faz o cálculo e deixa a linha cinza, compra, ele deixa a linha verde e venda vermelha. O que ele faz? Vamos pegar esse caso aqui específico mesmo, tá? O mercado caiu, ainda está na linha verde, então ele ainda tem uma leve força de compra. Você vê que tanto que ele deu uma estilingada para baixo, mas subiu. Aqui no quando ficou cinza, ele falou: opa, a força de compra já era, agora está em consolidação, lateralização. Está escrito, tá para baixo, mas tá, ele entende que o mercado ainda não está com força de queda. Aqui ele já fala: opa, agora é queda, tá vendo? Então a linha vermelha até onde foi, tá? É, esse é o critério do indicador, tá? Stop no topo anterior ao movimento. Então, começou a cair aqui, seu stop seria esse candle, o último topo. Vou fazer um cálculo rapidinho aqui. Se você entrasse aqui na pior das hipóteses, ó, teu stop ia ser de uns 70 pontos, tá? Chegou a dar 270. Quando você sai, você pode sair quando mudar de cor. É uma opção. Mudar de cor é quando o preço muda de cor é uma opção, tá? Beleza? Vou pegar um movimento de compra agora. Mesma coisa, olha. Aqui ele estava todo enrolado, tal, não firmou, tal. Aqui ficou verde. Você entra no candle da situação, tá? Então se ficou verde, você entra no candle. Pô, ficou verde. Primeiro candle verde. Ponto. Onde você vai colocar o stop? No último fundo. Aqui. Basicamente aqui, vai. Podia ser até aqui. Então desse candle aqui que você entrou, na pior das hipóteses, se você pegasse o topo, colocasse aqui, ia dar 65 pontos de stop. Ele chegou a dar 120 pontos. Se você saísse quando mudasse de cor, mesmo assim, ó, podia ser pouco, mas pegava uns 70 pontos ainda. Mudou de cor nesse, né? Tem que ser honesto aqui. Ia ser pouquinho, mas pegava uns 70 pontos. Situações interessantes. Ele rompeu, tá vendo aqui? Ele está subindo, 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 também para ficar. Pode-se também analisar como stop. Ele subiu, tá vendo que ele tem essas duas bordas aqui, né? As pontilhadas. Ele rompeu a mediana, se ele cruzou na de baixo, pode ser que também aqui é um stop, tá? Aí o preço já está esquisito, pensando em reverter. Olha, tá vendo? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, primeiro candle depois da linha vermelha. Linha cinza, consolidação. Linha vermelha, queda, primeiro candle. Aqui é o ponto de entrada. Topo, esse cara aqui. Então você entraria nesse, na pior das hipóteses aqui na mínima. 45 pontos de stop. Chegou a dar 200, mas se você falasse, seguisse a minha estratégia, que eu tô falando agora, pô, rompeu, usa a linha vermelha, pontilhada oposta como ponto de loss, rompeu. Você ia posicionando o seu loss, quando ele rompesse aqui, olha, pegava ainda 120 pontos, tá? Vou fazer a mesma análise aqui no índice e no dólar. Tá, estamos aqui com o índice em tempo real. O índice em tempo real, hoje foi um dia bem interessante. Com a taxa de juros determinada da Selic, a tendência do índice era cair, mas nada, explodiu. O índice em tempo real. Se você pegasse o índice em tempo real, olha que interessante. O Smooth Trend, até agora, ele está falando que é compra.
Lógico, tem que ser meio sangue frio para ficar numa operação dessa. O indicador ele é muito assertivo. Mas vamos lá, o mercado abriu, ó. Esse aqui foi consolidação, né? Deixa eu só aumentar o zoom. Deixa a gente ter certeza aqui. Tá vendo? A consolidação só aqui nesse momento aqui, até 9h30. Então o primeiro candle foi esse cara aqui. Então vamos lá. Então, se você entrasse e ficasse até agora, até ele encostar na de baixo, vai minha regra aqui, pô, cruzou e encostou de baixo. Pelo menos 450 pontos. Mas se você entrasse e falasse que vou sair só quando muda de cor, eu não recomendo, tá? Estamos falando aí de 1.800 pontos, tá? Aqui, ó, 1.800 pontos. Entendeu? Não recomendo, porque haja capital também. Mas os loss, o stop loss é muito, muito, muito tranquilo. Então, por exemplo, qual foi o último fundo? Esse aqui. Então, voltando. Stop loss no último fundo. Entrou aqui. 600 pontos é pesado. 600 pontos é pesado, mas o lucro que deu hoje foi absurdo. Vamos analisar uma queda aqui. Essa queda. Consolidou, esse é o candle que depois que mudou de cor, tal. Esse aqui, ó. Stop loss, último topo, 250 pontos. Se você saísse dessa operação aqui, quando ele encontra nas linhas pontilhadas, também os 200 e poucos pontos. Se você fica até mudar de cor, você ia fechar o mercado com 1.800 pontos. Recomendo, não. Eu recomendo você estudar muito e entender a dinâmica do indicador, mas ele é muito assertivo. O dólar já é uma brincadeira um pouco mais cara, mas estamos na mesma pegada. Olha isso. Dólar aqui, tá? Mudou de cor nesse candle. Último topo, 6 pontos. Se você fosse estopar aqui que ele cruza a linha, ele cruza outra linha, 18 pontos. Se você ficasse até agora, estamos falando aí de mais ou menos 24 pontos, tá? É isso. Recomendo? Não. Só se você tiver estude muito o indicador, só se você tiver capital para isso. E agora eu quero apresentar para vocês também, né, o nosso novo produto aqui, que é a nossa IA que faz análise de mercados, é a Setup Trade AI. É o nosso analista de mercado de inteligência artificial. E ele vai fazer análises para você por menos de 50 centavos no nosso plano mensal, tá? Imagina o quanto que você já perdeu de dinheiro no trade e nós estamos falando aí de 50 centavos para você ter uma inteligência artificial para fazer essa análise e ela trabalha em cima dos nossos indicadores. Se você quer saber como ela funciona, deixe o seu contato lá na página de download do indicador que a gente vai abrir uma sala toda semana e analisar até o seu próprio gráfico meu, tá? Vamos lá. Estou pegando aqui o Bitcoin no gráfico de 1 hora, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar para a nossa inteligência artificial para fazer um parâmetro para a gente. Preço agora 76.387 aí, tá? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Mandar para ela o print da tela, né? E falar qual é o indicador que a gente está utilizando aí. No caso, o Smooth Trend, ele aceita até 2 indicadores. Escolher aqui, pegar a foto. Aqui você coloca o código do seu Telegram, é um código que você tem um processo para você descobrir qual é o seu código de usuário, né? Solicitar análise e vamos embora. Então ele faz a nossa análise. No time frame de 1 hora, o Smooth Trend mudou para a linha azul, significa uma possível mudança para a tendência de alta. Veredito, compra. Aí ele fala sua entrada, onde vai ser, seu stop loss e seu alvo, 76.704. Ele está dando um alvo pequenininho porque nós estamos operando num gráfico de 1 hora.
Se você quer um alvo maior, principalmente para ações e criptomoedas, você sobe seu tempo gráfico para 4 horas, um dia, uma semana, e aí você tem a noção do alvo maior, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ele está falando aqui também do segundo alvo em 77,087. Então vamos ver quantos por cento seriam. Mais de quase 1% de lucro, tá? Mas numa operação de um tempo gráfico menor, de uma hora. Para criptomoedas, óbvio que o ideal seria um tempo gráfico aí de pelo menos 4 horas, 12 horas, um dia. E é isso, tá? O link para você conhecer nossa inteligência artificial está abaixo do vídeo também. Desejo para você boas operações com esse indicador, ele é muito bom e muito assertivo. Agradeço a atenção, deixe seu like, suas dúvidas, seu comentário e até o próximo vídeo.